Então, só para seguir protocolo, né? Boa tarde a todas as pessoas presentes. A gente está dando início a mais uma sessão de defesa de dissertação do PEMAT, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática do FRJ. A Luísa vai defender hoje. Lu, projeta aí para eu ler o título do trabalho, que eu não lembro de qual. Pronto, a pesquisa em educação matemática. Sumiu. Pronto. Pronto. Alinhada com a justiça social, aproximações com a educação e direitos humanos. Eu fui orientador e a gente tem na banca a professora Amanda Moura, da Universidade de Klagenfurt. Tá certo, Amanda? E o professor Tiago Donda, que vai enviar o relatório dele depois. Então, Lu, você tem aí uns 40 minutos, depois a gente passa para conversa com a Amanda, tá bom? Ok. Obrigada, Ag, pelas apresentações. Bom, como ele falou, meu nome é Luísa, do PEMAT, o FRJ, aqui na defesa do mestrado. E, bom, vamos começar, né? Tem mais delongas. Bom, então, para começar, eu queria relembrar, né, e lembrar a quem apresentar a quem não conhece, né, não leu o trabalho, o formato da dissertação, porque a gente escolheu um formato multipaper para ela, e ela é composta por 4 partes, né, uma introdução estendida, o artigo 1, que tem como título Os propósitos da educação matemática podem se alinhar à educação e direitos humanos, e o artigo 2, que tem como título Articulações entre a pesquisa em educação matemática no Brasil e as dimensões da educação e direitos humanos, o ensaio de possibilidades. E, por fim, as considerações finais de todo o trabalho. Para essa apresentação, a gente preferiu, né, como na qualificação a gente focou bastante no artigo 1 e introduziu rapidamente o artigo 2, agora fazer um pouco o contrário, a gente vai fazer uma retomada rápida do artigo 1, mas focar nos resultados que a gente encontrou no artigo 2 e nas considerações finais também. Bom, então, uma das coisas que eu acho essencial a gente lembrar e que permeou todo o trabalho são as 3 dimensões de educação e direitos humanos para a América Latina que foram apontadas, né, por diversos pesquisadores da América Latina, de diversos países, como essenciais para o século XXI na região. E apesar de foi um evento de 1999, né, ter sido há mais de 20 anos atrás, a gente ainda considera essas dimensões muito pertinentes, porque elas estão relacionadas com aspectos históricos, culturais da América Latina e do Brasil também, né, em especial. A primeira delas é o Educar para Nunca Mais, que está focado na memória, né, em reviver esses momentos, relembrar esses momentos em que os direitos humanos foram violados na história da nossa região, da história do nosso país. Por exemplo, a ditadura militar, a escravização, o massacre à população indígena, entre outros. E a segunda dimensão é a formação de sujeitos de direito, que está focada justamente em como a educação pode auxiliar na formação de indivíduos que entendem os seus direitos e os dos demais, né? Nunca dissociando, então, os direitos individuais dos direitos coletivos. E, por fim, a última dimensão é o empoderamento, que tem um foco em ações, podem ser de caráter individual ou coletivo, de indivíduos que pertencem a grupos historicamente marginalizados. Bom, então, rapidamente falando sobre o artigo 1, não é o nosso objetivo aqui aprofundar nele. O objetivo desse artigo é refletir sobre as aproximações e os distanciamentos da educação em direitos humanos e da educação matemática por meio de 3 narrativas da educação matemática preocupada com questões sociais, conforme apontadas por Scobie-Moser. Então, a primeira narrativa é uma narrativa focada, dentro da educação matemática, na ascensão econômica individual. Então, qual seria o papel da matemática enquanto disciplina nessa ascensão individual de cada um? E aí é focado, por exemplo, em como a matemática, o conteúdo matemático em si auxilia em vestibulares, em aquisição de posições mais elevadas no mercado de trabalho, por exemplo. A segunda narrativa já vem como um contraponto a essa primeira,
e percebe a matemática como uma disciplina suspeita. Suspeita por quê? Porque os pesquisadores que o Scoville-Moser aponta nessa narrativa percebem que a matemática também está inserida nesse sistema que oprime, nesse sistema que perpetua as desigualdades. A terceira narrativa, por sua vez, também é um contraponto à primeira, mas percebe, por sua vez, um potencial crítico da educação matemática. Então, por exemplo, por meio da educação matemática crítica ou educação matemática para a justiça social, esses trabalhos também muito baseados no Paulo Freire. Então, basicamente, muito resumidamente, foi isso que a gente percebeu. E percebemos, então, que essa terceira narrativa é a que mais se aproxima com a educação de direitos humanos. E algumas considerações acerca desse primeiro artigo. A primeira delas é que apenas a premissa de que se preocupa com questões sociais não é suficiente na educação matemática. A segunda é que a gente deve se perguntar, o que pode estar implícito num discurso de formação para a cidadania e nesse discurso de utilidade da matemática. E que, apesar de a gente precisar se perguntar isso, que a gente não quer que essa percepção gere paralisação ou conformismo. E, por fim, em relação à educação de direitos humanos, a gente percebe que a educação matemática tem potencial de desenvolver indivíduos mais críticos em relação às injustiças sociais, em suas realidades e aos seus direitos. Bom, vamos agora entrar no artigo 2. Como eu já falei, o título é Articulações entre a pesquisa em educação matemática no Brasil e as dimensões da educação e direitos humanos, um ensaio de possibilidades. E o objetivo desse artigo é promover reflexões a partir de uma revisão de literatura, procurando compreender como podemos aproximar a pesquisa nacional em educação matemática, que se alinha com questões sociais, com a educação em direitos humanos. E aí, para essa revisão de literatura, a gente escolheu fazer essa revisão baseada no estado do conhecimento. O estado do conhecimento é, digamos, um recorte do estado da arte, porque a gente vai pegar apenas alguns tipos de publicação. No nosso caso, a gente escolheu teses, dissertações e artigos publicados em periódicos. Então, a gente excluiu, por exemplo, livros ou publicações em eventos. Então, por isso que não é necessariamente um estado da arte, porque não vai englobar todas essas outras publicações. E uma característica importante do estado do conhecimento e da arte também é que esse tipo de revisão não vai buscar apenas identificar quais foram essas produções, mas também analisar e categorizar. E a gente pretende, nessa análise e nessa categorização, fazer nossas próprias articulações, e por isso também que o título do artigo, o subtítulo é um ensaio de possibilidades. Bom, então, para fazer a busca desses trabalhos, a gente utilizou algumas bases: a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, periódicos CAPES, Cielo, e 28 revistas de ensino D/Educação Matemática, que foram avaliadas na última avaliação entre Qualis A1 e B2. E aí não vou ler palavra por palavra aqui, senão ia demorar muito, mas a gente utilizou 2 grupos de escritores. O primeiro grupo relacionado à educação matemática e o segundo grupo relacionado à educação e direitos humanos. E para fazer essa revisão, a gente utilizou os conectores booleanos de forma que aparecesse pelo menos uma palavra do grupo 1 e uma palavra do grupo 2 em cada um dos trabalhos encontrados. Então, alguns resultados, juntando os resultados de todas as bases, foram 125 trabalhos sem duplicatas, mas nem todos entraram na revisão final. Alguns motivos de exclusão foram: 6 trabalhos foram excluídos por causa do formato, outros 6 por serem revisão de literatura, 22 por serem pesquisas estrangeiras, afinal, o nosso objetivo é focar na pesquisa nacional, e 69 por estarem fora de tópico. Fora de tópico é um grupo bem heterogêneo. A gente tem, por exemplo, como utilizamos palavras como igualdade, tiveram algumas pesquisas que falavam do sinal matemático de igualdade. Outros casos, por exemplo, utilizavam cidadania e democracia, mas de forma muito pontual no resumo, Era um trabalho falando com um objetivo completamente diferente, que não abrangia isso, e aí tinha uma frase que utilizava cidadania ou democracia.
ou até utilizavam essas palavras de forma um pouco mais enfática no resumo, mas com uma percepção de cidadania que a gente não estava relacionando com os direitos humanos, como, por exemplo, formar cidadãos que fossem capazes de analisar um catálogo de preços, algo nesse sentido, que não estava de acordo com o que a gente estava procurando. Bom, e aí, com todas essas exclusões, ficamos ao final com uma dissertação, uma tese e 20 artigos publicados em periódicos para analisar. E aí, algumas características desses trabalhos finais, né, que a gente ficou no final, esses 22 trabalhos. Primeiro, o número de trabalhos publicados por ano, coloquei aqui um gráfico de linha para mostrar essa quantidade. Como a gente pode perceber, 2005 foi o primeiro ano, 2021, né, que foi ano passado, o último ano, afinal, a revisão aconteceu ano passado. E, como vocês podem perceber, oscila bastante. Por exemplo, entre 2010 e 2012 não teve nenhum trabalho publicado. Em compensação, entre 2013 e 2017, teve uma constante de um trabalho por ano. O ano com mais trabalhos foi 2020, 5 trabalhos, mas é importante destacar que 4 têm uma mesma autora. Enfim, então a gente pode perceber que foi oscilando ao longo desses anos. Também o número de trabalhos publicados por estado brasileiro. O estado com mais trabalhos publicados foi São Paulo, com 7, seguido pelo Distrito Federal, com 5, Minas Gerais, com 4, Rio de Janeiro, com 2, e mais 6 estados com 1 cada. Ainda tem uma grande concentração dos trabalhos na região sudeste, mas um fato interessante de destacar aqui é que teve pelo menos um trabalho por região brasileira, né, cada uma das 5 regiões brasileiras. Não era, claro, uma coisa que a gente pensou previamente que a gente gostaria que acontecesse, mas foi interessante de notar isso. Bom, e aí para fazer uma análise, realmente analisar e fazer o nosso ensaio com base nos resultados que cada texto traz, a gente criou categorias não excludentes. É importante a gente enfatizar que elas são não excludentes, porque normalmente quando se coloca a palavra categorias numa revisão ou qualquer tipo de metodologia, pensa-se muito em categorias excludentes, né? Então, se está na categoria A, não pode estar na B nem na C, mas não é o caso do nosso trabalho. Então, sim, mais de um texto foi em mais de uma categoria, né? E aí vou apresentar rapidamente cada uma delas. A primeira a gente denominou de abordando questões sociais. Como o título já diz, a gente vai pensar, a gente investigou como cada um desses trabalhos fala da importância de abordar temas relacionados aos direitos humanos na sala de aula e como que isso foi abordado. E aí a gente relacionou essa categoria à dimensão do educar para nunca mais, da educação em direitos humanos, justamente por pensar, né, em trazer essa memória, em enfatizar violências e violações aos direitos humanos, etc. A segunda categoria, inspirados pelo trabalho do Gutstein, a gente denominou de Lendo o Mundo com a Matemática. Vai pensar justamente em como o conhecimento matemático pode ser, né, utilizado para pensar nas violações dos direitos humanos no dia a dia, ou pensar nas desigualdades, etc. E por isso também que a gente associou essa segunda categoria com a formação de sujeitos de direito. E a última categoria, também inspirada no trabalho do Gutstein, a gente denominou de Escrevendo o Mundo com a Matemática, e a gente associou a ela a dimensão do empoderamento, porque a gente percebe que a escrita do mundo com a matemática está muito associada à ação, assim como o empoderamento. Bom, então, falando mais aprofundadamente de cada resultado, de cada categoria. A primeira, então, abordando questões sociais. Um ponto que a gente quis trazer de início foi como esses textos, né, esses autores estavam colocando a importância de se abordar questões sociais na sala de aula de matemática. Alguns argumentos foram como, por exemplo, a violência vivenciada no dia a dia escolar, como bullying, preconceitos diversos, como racismo, capacitismo, etc. E também como alguns documentos oficiais brasileiros trazem a obrigatoriedade
da disciplina de matemática falar sobre essas questões também. E apesar, né, de ter esses documentos oficiais, outra coisa que os autores notaram foi que existe, sim, uma lacuna entre o que é abordado nos documentos oficiais e o que existe, de fato, na prática. E aí, uma das questões que perpassa nessa lacuna, que deve ser investigada nela, é como está sendo a formação dos professores de matemática para chegar na sala de aula. Como essas questões estão sendo abordadas na formação desses professores. E aí tiveram 2 trabalhos que analisaram projetos políticos pedagógicos. Foi da Vieira e do Moreira, de 2020, que focou na questão dos direitos humanos, e um trabalho de Santos, Filho e Ander, que focou em questões raciais. E ambos analisaram, né, projetos político-pedagógicos de licenciatura em matemática. Perceberam que existem, sim, algumas disciplinas que falam sobre, não necessariamente em todos os cursos que eles analisaram, que o texto do projeto também busca uma formação menos tecnicista, mas que essa formação, o que aparece ainda é pouco, devido à necessidade e à importância desses assuntos e à complexidade até deles. Além disso, num trabalho de 2018, Vieira e Moreira também fizeram uma atividade com licenciandos em matemática, onde eles apresentaram algumas questões relacionadas aos direitos humanos para esses estudantes. E uma coisa que eles perceberam é que esses licenciandos eles não reconhecem a validade das discussões em aulas de matemática. Então, quando eles traziam uma questão, foi abordado questões da população LGBT+, por exemplo, quando essas questões estavam explicitamente articuladas com conteúdo matemático, os licenciados até aceitavam. Mas quando isso não acontecia, havia uma resistência do tipo, isso não é para a sala de aula de matemática, etc. E a gente entende até essa resistência quando a gente pensa que nós estamos sendo formados, né, nós atuamos em um contexto em que a gente tem um currículo mínimo e que a gente tem uma base comum. Então, tudo isso são questões que afastam os temas de justiça social e de direitos humanos da sala de aula de matemática, né, o tempo limitado. E aí, Silva e outros colocam no texto de 2017, eles abordam sobre a insubordinação criativa docente. Então, como dentro desse contexto, dentro desse sistema que impede a gente, muitas vezes, de abordar essas questões, a gente pode, sim, ter essa insubordinação criativa para buscar caminhos. E outro ponto abordado por Vieira e Moreira é o argumento pedagógico, de que existe uma lacuna na sala de aula de matemática entre o que é ensinado e o que é aprendido. E aí, esse tipo de argumento também foi muito utilizado por outros autores em outros trabalhos, quando eles falavam sobre as suas atividades, né, em sala de aula, por exemplo. Então, falar que aqueles alunos que normalmente não se engajam na aula de matemática estavam se engajando justamente porque traziam uma questão social, traziam uma questão do dia a dia deles, algo que eles se identificavam. E a gente acha que esse argumento é muito válido e deve sim ser apontado pelas pesquisas, mas também a gente não pode deixar de se questionar o porquê a gente está trazendo assuntos relacionados aos direitos humanos, assuntos relacionados a questões sociais, para a sala de aula de matemática. É apenas para engajar esses alunos? A gente acredita que não deve ser esse o argumento principal. Bom, e aí também falando sobre como engajar os alunos e trazer conteúdo do dia a dia, Littich, Teixe e Alves, em algumas entrevistas realizadas com professores, perceberam que na fala desses docentes há sempre uma preocupação em relacionar o conteúdo com o dia a dia dos alunos, mas que nem sempre eles utilizam o papel político da matemática. E aí existe uma grande armadilha, né? Que é reduzir um problema político e econômico a um problema de ensino e aprendizagem. Então, utilizar as questões sociais, utilizar os direitos humanos, utilizar a justiça social apenas como um contexto cujo fim, no final, é aprender algum tipo de conteúdo matemático. E o perigo disso, isso apontado por Araújo, em 2009, é endossar a ideologia da certeza, né? Ou seja,
endossar essa capacidade da matemática, de que ela está em tudo, de que a matemática consegue ser o argumento final, de que, já que a gente está utilizando o argumento, utilizando matemática, aquilo está certo, só existe uma resposta correta. Então, se a gente tira esse papel político, se a gente reduz a um problema de ensino e aprendizagem, acaba endossando essa ideia e acaba, muitas vezes, só reforçando o problema, né? Só reforçando até essas questões, endossando a ideologia da certeza que permeia a matemática. E aí, para a gente não cair nessa armadilha, é importante que o pensamento crítico esteja presente durante todo o processo. Então, não apenas como um texto introdutório de uma questão, né, algo nesse sentido, não. Precisa estar durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Bom. Essa foi a primeira categoria. E aí, a segunda categoria, que a gente intitulou Lendo o Mundo com a Matemática, foi a que a gente associou com a formação de sujeito de direito. Quando se fala em formação de sujeito de direito, também ouve-se muito falar sobre formação de cidadãos. E aí, uma questão que é trazida pela Carri, de 2014, que eu acho importante a gente também discutir aqui, o que seria ser cidadão? O que seria cidadania? E aí ela traz duas definições de cidadania. A primeira pensando a cidadania para o consumo, para o mercado de consumo. E a segunda, a cidadania como uma condição de existência. E aí a Carrilho também, no texto dela, acredita que quando a gente pensa em formação de sujeito de direito, formação cidadã, a gente deve voltar mais para essa segunda definição, até porque, né, essa está inserida num processo político e democrático, né, não está pensando só apenas no mercado de consumo. Outra questão que a gente trouxe nessa categoria, por algumas atividades relacionadas, algumas atividades realizadas com alunos que pensaram, então, nessa leitura do mundo com a matemática. A primeira é do Jacobini e do Vodevotsky, eu espero que esteja falando esse nome certo, de 2006, que foi realizada com alunos do curso de engenharia, em duas disciplinas diferentes, com uns projetos. Nesses projetos foram discutidas diversas questões sociais, como, por exemplo, saúde, educação, moradia, mercado de trabalho, entre outros. E já o segundo trabalho é do Jürgensen, de 2019, e foi um trabalho realizado com alunos do 9º ano do ensino fundamental, em que eles utilizaram conhecimento de trigonometria para avaliar se a rampa de acesso da escola, né, utilizada por alunos, por exemplo, cadeirantes, se ela era adequada. E eles perceberam justamente que ela não estava adequada para a utilização. Bom, e aí, a partir do que os textos trouxeram e que a gente conseguiu juntar dentro dessa categoria de leitura do mundo com a matemática, algumas reflexões que a gente trouxe a partir da Vieira e do Moreira percebem exatamente que a matemática é um instrumento básico para reflexões críticas acerca de violações e afirmações dos direitos humanos no dia a dia, refletindo sobre essas e auxiliando, inclusive, na tomada de decisões sobre desses indivíduos em formação. Então, a gente acredita que essa reflexão fecha bem o que os autores trouxeram ao longo dos seus trabalhos. E aí vamos, então, para a última categoria, escrevendo o mundo com a matemática. E como a gente pensou essa categoria para a ação, né, para o empoderamento, de acordo com a educação e direitos humanos, percebe-se muito, às vezes, uma fala nesses textos, inclusive nos textos que foram excluídos, né, inicialmente, de transformação do mundo. E aí, quando a gente pensa em transformação do mundo, transformar o mundo, a matemática vai transformar o mundo, a escola vai transformar o mundo, o aluno vai transformar o mundo, a gente tem que colocar muitas interrogações nessa transformação do mundo. Porque, afinal, qual é o nosso limite enquanto professores de matemática, enquanto instituição educacional, enquanto comunidade dentro de uma cidade, dentro de um país, né? Então, é difícil a gente pensar numa transformação macro vindo de uma ação pontual ou até de uma escola bem estruturada, etc. Então, quando a gente fala dessa ação em relação ao mundo,
a gente quer problematizar e se distanciar até um pouco dessa fala de transformação do mundo, às vezes romantizada e simplória, que não reflete o que de fato pode acontecer. E aí, quando a gente fala também dessa ação, é importante destacar a autonomia dos estudantes, porque é diferente, né, a gente falar sobre vamos fazer algo aqui, assim, assim, assado, algo que já vem da cabeça do professor, que já é estipulado pelo professor, que às vezes não reflete o que os alunos acham, o que os alunos querem fazer. Então, essa questão da autonomia dos estudantes foi algo que a gente percebeu em alguns trabalhos, inclusive esses do Jacobini, do Vodevodsky e do Jürgensen, que a gente trouxe no último slide. Bom, e aí vem um porém, né? Porque a escrita do mundo, quando a gente pensa na escrita do mundo com a matemática, existem dimensões políticas e sociais que continuam além de um ano letivo ou além do fim da vida estudantil. São questões, inclusive, que a gente é difícil a gente pensar, né, como que o aluno vai agir em relação ao mundo, como que a gente vai mensurar isso para trazer numa pesquisa, para trazer como resultado de uma atividade, algo nesse sentido, se é algo que vai realmente além da sala de aula e além do muro da escola e além do tempo do ano letivo, né? E apesar de ter toda essa autonomia dos estudantes, é muito claro que o papel do professor de matemática é fundamental nesse processo. E a Vieira e o Moreira trazem, inclusive, que os professores de matemática devem se reconhecer como agentes socioculturais e políticos nesse processo. Bom, então, algumas considerações acerca do segundo artigo. Primeiro, que a gente pode perceber que vem acontecendo uma virada sociopolítica na pesquisa em educação matemática no contexto brasileiro. Segundo, é que todos os trabalhos selecionados possuem aspectos relacionados à educação e direitos humanos. Existe ainda uma lacuna entre o que alguns textos trazem e o investigado na prática da sala de aula, né? Inclusive, faltam trabalhos de investigação na sala de aula. Um ponto para atenção, né, que vários autores trouxeram nos seus trabalhos foi a formação inicial e continuada dos professores. E que a pesquisa brasileira, tanto em relação aos pesquisadores, quanto também em relação ao que pode ser realizado em campo com os alunos, pode se beneficiar da insubordinação criativa. Vamos, então, a algumas considerações finais considerações gerais em relação a toda a dissertação. Primeiro, que é repensar, a gente deve repensar a finalidade do ensino de matemática. E aí eu gosto de falar, assim, para tentar ser mais didático, o que eu quero dizer com isso? A gente quer falar de direitos humanos para ensinar matemática, ou a gente quer falar de matemática para ensinar os direitos humanos? Essa mudança, né, muda completamente o sentido da frase, né? Qual que é a finalidade do ensino de matemática? Para que eu quero ensinar isso? Eu acho que a gente tem que pensar, né, se a gente quer educar em direitos humanos, buscar algo mais voltado para a segunda frase. Além disso, é fundamental que a gente equilibre as nossas expectativas em relação ao real potencial de mudança na educação matemática. E eu digo equilibrar porque, ao mesmo tempo que a gente tem que perceber que não dá para mudar o mundo, a gente também não pode cair numa impotência, numa passividade de que, então, nada pode ser feito. Que há espaço para que a atual pesquisa em educação matemática aborde mais questões sociopolíticas de forma responsável, crítica e interessada, com a promoção dos direitos humanos e da justiça social. Que os alunos, nesse processo, devem ser estimulados para uma tomada de consciência crítica e autônoma. E que a formação desse pensamento crítico também deve ser dos professores, né? Tanto a partir desse equilíbrio de expectativas, quanto em relação ao mundo que eles estão inseridos. Então, essa formação deve ser inicial e continuada, inclusive. Por fim, a gente espera que essa pesquisa se mostre como um ponto de resistência no atual cenário da educação brasileira, no atual cenário de muitas repressões em relação a falar sobre direitos humanos, a falar sobre igualdade de gênero, a falar sobre orientação sexual. Então, que tudo isso
possa se mostrar como um ponto de resistência de fato. Obrigada a todos pela atenção. Vou passar rapidamente algumas referências que foram utilizadas na apresentação. Obrigado, Luísa, pela apresentação.